Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Mais uma vez estou eu aqui para vos trazer algo da parte de Deus. Nesta noite quero vos falar da palavra de Deus que se encontra em Êxodo. É um versículo que se encontra em várias passagens. Este versículo ele se repete que Deus endureceu o coração de Faraó. A nossa Bíblia diz assim. Mas nós precisamos buscar no hebraico este verdadeiro sentido que a Bíblia nos relata. Se nós usarmos a linguagem hebraica, procurarmos no hebraico o significado desta palavra, nós vamos ver que nem toda passagem está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. A passagem que vai dizer no original, no hebraico, na linguagem hebraica, que foi escrita, isto não são palavras, isso são documentos arqueológicos que estão em Israel, estão nos museus de vocês. Se tiver oportunidade, pode ver, pode pesquisar. Por isso estou eu aqui para vos falar. A passagem na Bíblia que diz que Deus pesou o coração de Faraó. Ora, por que Deus usaria esta palavra e Deus pesou o coração de Faraó? É lógico, a nossa Bíblia foi traduzida. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita em língua hebraica. Por isso, chega até nós na nossa língua portuguesa e há várias passagens de contexto que nós precisamos buscar na linguagem original. E é isso que eu quero vos falar nesta noite, para esclarecer um pouco e fazer com que você entenda o que Deus quis dizer quando Deus fala e Deus endureceu o coração de Faraó. É lógico, meus irmãos, que Deus queria mostrar para o Faraó e para todo o Egito que escravizava o povo dele, um povo escolhido. Promessa que fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó, e Deus disse que este povo ficaria cativo por 400 anos. A palavra do Senhor, 400 anos este povo ficaria escravo sob o poderio do Egito. Até que chega um tempo em que Deus vai levantar um homem para livrar Israel da mão de Faraó. E quem Deus levanta? Moisés. E a Bíblia vai nos narrar, nos contar como tudo isso aconteceu. Faraó, com medo do povo hebreu crescer espantosamente e com medo que eles progredissem ou procriassem de forma que viesse a ter guerra, eles ganharem e o Egito perder. Ele decreta então que mate todos os meninos machos que forem nascendo. Mas Moisés, no plano divino de Deus, na onisciência de Deus, na soberania de Deus, a vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer em qualquer aspecto da nossa vida, irmãos e amigos. Isso você pode ter a certeza disso. A vontade soberana de Deus não muda. E aí existe a vontade permissiva de Deus, na qual ele permite vários fatores na nossa vida. Mas eu estou dizendo da vontade soberana de Deus agora para salvar o menino Moisés. Todo mundo conhece a história, que a mãe vai ter Moisés, as escravas do Egito não matam, não falam que é menino, mas diz que não a suportou, não aguentou e morreu. E ela então coloca esse menino num cesto e perto de um junco, junto ao junco de águas, e a filha de Faraó vai tomar banho, as suas servas o vê, e todo esse contexto da história, até que chega ao ponto em que Deus vai falar para Moisés ir até ao Egito novamente, da onde ele fugira, porque Deus também não esconde pecado de ninguém. Moisés mata um egípcio, que era da onde ele nascera. Moisés é criado no palácio, com todas as regalias, com toda a ciência e sabedoria. É um homem muito culto e Deus precisa de homens cultos também para fazer a sua obra, como precisa de um homem que não conhece nada, como Pedro, que era um homem de pouco conhecimento, mas também muito usado na mão do Senhor. E Deus tem as suas estratégias. Levanta Moisés para voltar ao Egito, da onde ele fugira, porque matou um egípcio. Corre para o deserto, vai parar em Jetro, ali na casa de Jetro, onde mais tarde torna seu sogro, porque casa-se com Zípora, filha de Jetro. E Deus começa a trabalhar
em favor do povo de Israel. Até então, enquanto Moisés está no deserto, cuidando das poucas ovelhas do seu sogro, o povo do Egito está massacrando o povo de Deus. Faraó, sem piedade, sem peso no coração, massacra o povo de Deus. E por eles crescerem muito, e eles pedem que Faraó amenizassem a carga horária de trabalho. Faraó coloca mais encargos. Eles teriam que pegar a palha, amassar o barro e fazer os tijolos na mesma quantidade que eles faziam antes de ter que fazer esse trabalho de ir buscar o barro ou a palha. Muito bem. Enquanto Faraó está castigando o povo de Deus, enquanto Faraó está pisoteando o povo de Deus, está massacrando o povo de Deus, dos altos céus, Deus está olhando. E isso não é só naquela época, é nos dias de hoje também. Talvez no Brasil nós tenhamos uma certa regalia e um certo privilégio de poder pregar a palavra de Deus, e muitos a desprezam. Mas não é no contexto do que eu estou falando, do texto de Êxodo. Lembrando que agora Moisés precisa ir até Faraó. E Moisés então tem um diálogo, ou Deus tem um diálogo com Moisés e pede para que Moisés vá. E Moisés pede, mas eu vou em nome de quem? Quem vou apresentar que me mandou? E Deus vai dizer, o eu sou te mandou. Só diz isso, pronto. Então Moisés vai até o Egito. Desce até Faraó, conversa com Faraó por várias vezes, como as 10 pragas do Egito. Em algumas passagens, Deus realmente endurece o coração de Faraó para que mostrasse a eles que quem manda, quem governa, quem dá as ordens, ainda é Deus. Deus ainda está no controle. Por mais que os seus feiticeiros, seus magos, fizessem com que a vara também dele se transformasse em cobra, como a vara de Arão, de serpente, fizeram a mesma coisa, não mudou. Para você ver quanto o inimigo também age. E Deus vai falar, Jesus vai falar mais para frente, que Paulo vai dizer, me desculpe, Paulo vai dizer, que se possível for o inimigo se transforma até em anjo de luz para enganar a muitos. E é isso que aconteceu. Então a vara daqueles encantadores se transforma também em cobra. Mas a vara de Arão a comem, a consomem, dizendo, aqui quem manda é o Senhor. Então a passagem em questão é porque Deus diz que vai pesar o coração de Faraó. É onde eu quero vos trazer, é onde eu quero vos falar desta passagem. Quando Deus fala, eu vou pesar o coração de Faraó, ele está querendo dizer na linguagem que o Egito entendia. Toda a mitologia egípcia entendia que quando os faraós morriam, eram mumificados. Vocês já viram filmes, e muitos filmes retratam isso para nós, e isto é verdade. Eles mumificavam os faraós. Então a Bíblia Deus vai usar da linguagem daquele povo, e sempre Deus vai fazer isso. Jesus, quando pregava, falava da linguagem que estava ocorrendo naquele período. Os profetas falavam na linguagem que estava naquele período. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender que período foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu, para qual época estava falando esta palavra. Por isso, muitos confundem a palavra de Deus. Então, no contexto agora, Deus está falando, eu vou pesar o coração de Faraó, ou melhor, Deus pesou o coração de Faraó para quê? Para que o povo do Egito, ou o povo egípcio, entendesse que Deus estava punindo o Faraó. Porque na mitologia egípcia, agora entra a mitologia, a crença que eles acreditavam, quando Faraó era mumificado, era retirado todos os órgãos de Faraó, todos os órgãos, apenas o coração é que ficava no corpo de Faraó, então se mumificava. Na intenção, no pensamento, na crença que eles, passando para o outro mundo, passaria agora por uma balança.
É essa balança que iria dizer se Faraó iria ao equivalente ao paraíso ou se iria ser devorado por um monstro. Isso era a crença que eles tinham. Eles acreditavam que isso acontecia. Então, para Deus mostrar para o povo egito que Faraó não iria para o paraíso na qual eles acreditavam, Deus disse para Moisés, diz a Faraó que eu vou pesar o coração dele. E a Bíblia vai dizer que Deus pesou o coração de Faraó. A Bíblia vai dizer, Deus pesou o coração de Faraó. Para quê? Para que quando chegasse aonde eles acreditavam chegar, num certo lugar, o coração de Faraó era colocado numa balança de um lado e a deusa que eles acreditavam colocava no outro lado da balança. Se o coração de Faraó fosse mais leve do que a deusa que está desse lado, então ele iria para o paraíso na qual eles acreditavam. Porém, se fosse ao contrário, o coração de Faraó fosse mais pesado que a deusa que está na balança, o coração ou o Faraó seria devorado por um monstro e não entraria no paraíso que eles acreditavam. Então, quando Deus disse, eu estou pesando o coração de Faraó, ou a Bíblia diz, e Deus pesou o coração de Faraó, Deus está dizendo, eu estou condenando o Faraó pelo ato que fizera com o meu povo. Todos aqueles que brigam, que lutam contra o povo de Deus, certamente vai ser condenado. E isto não são palavras minhas, é a Bíblia que nos diz. É a Bíblia, todos os reis, todos os que passaram, todos os que já nos antecederam e que se levantaram contra Deus, caíram por terra. E assim vai ser até quando Jesus voltar, até quando a igreja subir, o milênio vai se restaurar, nós vamos reinar, e até quando todas as coisas se findarem, então a Bíblia vai dizer que novos céus e nova terra aqui será. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, então quando você lê esta passagem de Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó, há certos trechos você está certo em concordar. Deus realmente endureceu para mostrar quem manda e desmanda ainda é Deus. Mas há textos, a passagem aqui, e são várias passagens que diz que endureceu o coração de Faraó, mas nem todos diz o que realmente está escrito no original. A passagem que Deus diz que Deus pesou o coração de Faraó. Deus colocou peso no coração de Faraó para que ele não entrasse no que ele acreditava ser o paraíso. O que eu aprendo com isso? Que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pregamos, a maneira que nós vivemos, porque ainda que Deus seja amor, ainda que Deus seja infinito em bondade, a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, Lamentações vai dizer isto. Então, nós precisamos entender que também Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas e nós precisamos ter o cuidado de não sermos condenados com o mundo, como Jesus já disse. Então, meus irmãos, meus amigos, que você possa buscar entendimento de Deus e que isso possa te ter auxiliado a entender melhor quando Deus diz e Deus endureceu o coração de Faraó. Há um propósito para todas as coisas. Faraó não mediu esforços para matar o povo hebreu. Faraó não media esforços para matar uma nação que Deus já havia escolhido há muitos anos atrás. Uma promessa que o povo sairia dali e não sairia pobre, sairia rico, como saiu rico em ouro, em prata, em gado. Tudo o povo de Deus foi abençoado. E assim é a nossa vida. Quem caminha com Cristo tem vida em abundância. Quem caminha com Cristo tem vitória. A nossa vitória, meus irmãos, muitas vezes não é essa vitória que nós almejamos ou acreditamos ter. A vitória, aquela alegria. A vitória é de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida.
de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida é uma grande vitória sobre o nosso inimigo, pois ele não tem poder mais sobre a nossa vida. Não somos mais escravizados. Nós saímos do Egito, Deus nos libertou do Egito, já pesou o coração de Faraó, o inimigo já está condenado, não há mais volta para ele, não há arrependimento para ele. Por isso ele tenta, por isso ele luta, por isso ele faz de tudo para tirar aquilo que Deus tem para você. A libertação do Egito. Egito significa escravidão, mundo de perdição. Então, se você já saiu do Egito, não retorne, não queira retornar para lá. E se você ainda não saiu do Egito, Deus está estendendo as mãos para você. Saia do Egito, porque o coração de Faraó já foi pesado, já está condenado. E todos aqueles que ficarem no Egito, todos aqueles que forem a favor de Faraó, vai ser condenado também. É a lógica, é uma ação. E toda ação tem uma reação. Então, meu amigo, meu irmão, que você possa refletir, pensar, analisar. Deus tem coisas grandes para a tua vida. No momento em que nós estamos vivendo, no momento de expectativas, no momento de tensão, todo mundo está com os nervos da flor da pele, as eleições estão aí, o segundo turno está aí, quem vai ganhar, quem vai perder, como vai ser, como não vai ser, o que vai ser da igreja, o que vai ser das nossas crianças, o que vai ser dos homens, o que vai ser das mulheres, o que vai ser da família. Meus irmãos, está tudo na mão do nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta é a palavra que eu vos deixo. Feliz é a nação. Não é um homem, é a nação, cujo Deus é o Senhor. Qual Deus? Em quem você tem confiado? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Não coloca a sua confiança no homem. Seja da direita ou seja da esquerda, seja do meio, seja de qual lado for, da frente, de trás. Maldito é o homem que confia no homem. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, dá um like, curta, compartilhe, e nós estaremos sempre trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém.